Olha. Ui. On Wednesday, the President of the United States made historic moves to recast the country as an angry, insular nation, on that one that recoils from the world around it and casts suspicion on those within and without. This is the America that Donald Trump envisioned. This is the America he campaigned on. This is the country he's delivering. Here's what happened on the worst day in Trump's America so far. Voter fraud sham. Today, the President of the United States rolled out of bed and called for a major investigation into non-existent voter fraud. The wall to nowhere. Today, President Trump signed an order directing the Department of Homeland Security to build a wall along the border with Mexico. Immigrants as criminals. Today we learned that part of America's new anti-immigration strategy will be a weekly published report of a comprehensive list of criminal actions committed by aliens in any jurisdiction that ignored or otherwise failed to honor any detainers with respect to such aliens. Criminalization of immigrants. O que é que ele está a dizer dos aliens? Não percebi, fala lá isso em português, estava a falar tão rápido, mecanizado que eu... Immigrants as criminals. Today we learned that part of America's new immigration strategy will be a weekly published report that que é definido, estás a ver, como a comprehensive list of criminal actions committed by aliens and any jurisdiction that ignored or otherwise failed to honor the detainers with the respect to such aliens. Veste? Pois. Criminalization of immigrants. Today we found out that there will be an office for victims of crimes committed by removable aliens. Disposable people. Today the President of the United States began referring to humans as removable aliens. Global peace and security is a bad investment. Today we learned that the President of the United States is preparing to reduce its investment in and influence on the world, and is preparing a draft order titled Auditing and Reducing US Funding of International Organizations, which calls for at least a 40% overall decrease in US funding of international organizations. If President Trump signs the order and its provisions are carried out, the cuts could severely curtail the work of United Nations agencies, which rely on billions of dollars in annual United States contributions for missions that include caring for refugees, according to the New York Times. Making a multilateral world bilateral. Today, the President signaled a retreat from America's international commitments in a draft executive order titled Moratorium on New Multilateral Treaties. The order calls... Peraí. The order calls for a review of all current and pending treaties with more than one other nation. It asks for recommendations on which negotiations or treaties the United States should leave, according to the New York Times. The order says this review applies only to multilateral treaties that are not directly related to national security, extradition, or international trade, but it is unclear what falls outside these restrictions. For example, the Paris Climate Agreement or other environmental treaties deal with trade issues but could potentially fall under this order. An explanatory statement that accompanies the draft order mentions two United Nations treaties for review: the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child.
Refugees rejected. Today we learned that the US government believes refugees are not welcome in the country at the moment and fewer will be welcome in the future. Targeting Muslims. Today we are one day closer to the President of the United States broadly declaring millions of Muslims unwelcome in America. Defining Americans. Today we learned that in the coming days the Trump administration is planning on letting the Deferred Action for Childhood Arrivals program, which provided protections or undocumented immigrants who arrived as children, expire. Torture works. Today we found out President Trump believes torture works, that he is planning on issuing an executive order reauthorizing the use of torture by the CIA and reopening notorious black site prisons to carry out torture of terrorism suspects, like the prison in Guantanamo Bay, which will continue to be used. Viva a violação dos direitos humanos! Não deve ter lá uma pinga de sangue do É Apple. assim, isso em relação à tortura, tens a noção que ele basicamente só estava a ter isso em relação ao Estado Islâmico. Seja o que for, tu não podes corrigir um país cometendo o mesmo erro. Tu assinaste um tratado das Nações Unidas que indica que renegas e repugnas a tortura humana. Então, e como é que tu combates o Estado Islâmico? Ó Lobo, tu não vais combater, mentaliza-te numa coisa, o Estado Islâmico deixa de existir quando nós deixamos de tentar explorar o petróleo deles. Digo-te já. Não é enfim, é verdade. Durante décadas tu tens-lhes roubado o petróleo. Eu não estou a dizer que qualquer razão que eles façam que isto leva à tortura, mas a questão é que comportamento gera comportamento e eu não estou a defender os terroristas. Isto é uma realidade. Enquanto se estiver nesta situação, enquanto se tentar explorar o Médio Oriente da forma como se explora, é normal que eles reajam. Não é? Durante quantos anos isto aconteceu? Nós não estamos a falar desta exploração que vem de há 2 anos atrás. E como é que tu sabes que as razões que são essas? Lobo, porque são! Pá, Sempre foram! O problema do Médio Oriente sempre foi o petróleo. Os conflitos no Médio Oriente sempre teve a ver com petróleo e riquezas naturais. É a mesma coisa que a África. Porquê que há as guerras que há em África? Porquê que houve? Porquê que houve a guerra colonial? Foi por interesses económicos, há sempre interesses económicos. Faz parte. As sociedades industrializadas sempre quiseram explorar à força toda os países menos desenvolvidos. Olha o caso da Europa. Em relação aos países do Norte versus os países do Sul. É a mesma merda. Enquanto houver países que têm a política de querer dominar os outros, em vez de trabalhar em conjunto com eles numa sociedade económica onde os direitos são iguais para todos os países, que não é o caso, e sempre foi assim. Quer dizer, no início não era. No início havia uma união. E essa união atualmente, graças tanto à Alemanha como a países como a Suécia e a Noruega, que são países excessivamente racistas, não é? É normal. Uma sociedade industrial tenta sempre submeter as outras à vontade delas. É mal humano. E em relação ao islamismo, ao Estado Islâmico, é esse o problema. Sempre foi esse o problema. Porque tu vais ao Corão, não há nada escrito no Corão a dizer que a morte dos indivíduos é justificada em prol da religião. Não há nada no Corão a dizer isto. Tu tens sacerdotes islâmicos a dizerem que isto. Eu sinceramente acho que as coisas que não são assim tão preto no branco como tu. Então e tu achas que interesses económicos é uma coisa preto no branco? Muito pelo contrário. É tudo menos preto no branco. Porque tu tens forças ocultas a fazerem pressão e a fazerem força para conquistar nações. Ou tu julgas que não?
Isto é assim desde os anos 90. Sempre foi. A única diferença é que as tensões geopolíticas estão a quebrar-se. A quebrar-se porquê? Porque tu tens estados de extrema-direita a serem formados. A Marine Le Pen, na França, pela primeira vez na vida, está prestes a ganhar eleições presidenciais. Outra Trump. Tu tens o exemplo da Inglaterra. A mesma coisa. Onde aquela gaja subiu ao poder. Tu tens os países de leste a ganharem por correntes de extrema-direita. Portugal é o único país atualmente quase que se mantém com uma esquerda. Ou pelo menos com uma direita moderada. Porque senão, digo-te já, se o partido de extrema-direita português estivesse no poder ou tivesse representatividade política, eu garanto que já estavas numa ditadura de extrema-direita. Tu dizes que é tudo tão preto no branco. Não, muito pelo contrário. Não, o que eu quero dizer é que eu acho que essas razões que tu estás a dizer que não são apenas isso. Epá. Agora, nenhuma política do Trump, nenhuma, e nota, tu tens sociólogos, tu tens antropólogos, tu tens economistas, tu tens políticos, tu tens diplomatas a dizer que nenhuma medida que esse senhor está a querer tomar, ou pretende tomar, ou passará-lhe pela cabeça mencionado, como ele já o fez, nenhuma política dele é benéfica. Nem posso estar. Ele quer literalmente isolar os Estados Unidos da América de tudo. E tu tens o exemplo, como é que está a Inglaterra neste momento ao sair do Brexit? Está à rasca. Yeah. Tu não podes, na sociedade industrializada que tu vives, tu não podes isolar-te de uma comunidade neste momento. É a mesma coisa que tu vires viver para uma aldeia e não socializares com os teus vizinhos que têm uma perspectiva comunitária. Morres socialmente e, no caso dos Estados Unidos da América, economicamente. Tu tens compromissos com a ONU. Ele tem compromissos com a ONU. Tu tens constitucionalistas a dizer que ele está a violar literalmente a Constituição dos Estados Unidos da América. Já se consta numa rebelião. Se é verdade ou se é mentira, não sabemos. Aquilo que eu acho, e eu não estou a dizer que o homem é um otário de merda e é um burro. Eu acho que a gente tem direito a provar a sua capacidade de governação. Agora, acho é que aquilo não lhe vai resolver os problemas. Eu não sou capaz de acreditar numa pessoa... Eu acho é que o Trump está tipo a armar merda, que é para ver se ele tem uma desculpa para fazer uma guerra. Isso mesmo! Eu acho que sim. Mas não é... Mas guerra com quem? Não interessa. Não interessa. Porque esquece. Tu achas que se houvesse um atentado terrorista à América, tu achas que não ia começar uma guerra com aquele gajo no governo? Tu não, Lobo, nota, o Trump é uma figura, é um ser humano instável. Ele não tem, como é que eu tenho de explicar? Ele não age, ele não pensa antes de agir. E tu viste isso, se analisaste a campanha dele em condições, se perdeste tempo para acompanhar a campanha dele, tu não vês uma linha de orientação correta. Não vês, não há nada naquela linha de orientação de pensamento correta. Porque ele um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, e não estamos a falar de entrevistas onde tu vês cortes. Estamos a falar de presença do Sr. Trump em talk shows, onde há uma entrevista do princípio até ao fim, e tu vês o que é que ele diz. Não se percebe. A questão é, tu queres ter alguém no poder que é volátil? Ele representa o teu país. O teu, ou seja, quem for. Tu não podes ter um político, é uma personalidade ponderada. É um governante, como governante tem que ser ponderado. Não pode ser destrutivo como ele é. É aqui que eu pego.
É que ele aqui não interessa se ele tem interesses. Tens razão. A coisa é assim, o que é estúpido é que as pessoas é que o puseram como presidente. Concordo! Agora eles que aguentem as consequências. Mas o problema é que as consequências vão virar para ti. Exatamente. E tu queres fazer o quê? Isso é uma coisa que eles têm que resolver. Não, Lobo, é uma coisa que o mundo tem que resolver, porque um dia tu tens um líder déspota no poder. Ele é um líder déspota. É do interesse do mundo retirar Donald Trump do poder. Não é só dos Estados Unidos da América. Porque esta criatura pode criar uma terceira guerra mundial onde tu vais ser obrigado a ir lutar porque tens um acordo da NATO. Não, mas eu quero parecer que ele vai começar uma guerra e a Europa não vai concordar, ou os países da NATO não vão concordar com as decisões dele e ele vai sair da NATO e vai armar merda, eu acho. Ele já fala mal da NATO. Já fala mal da NATO. Pois, eu acho que ele quer é sair da NATO, eu acho. A questão é essa. Eu tenho pena do povo americano. E ele, porque nesta história toda aquele... ele vai isolar a nação toda. Ele é aquele tipo de pessoa que pensa que a América está é a maior do sozinha. mundo. E está bem sozinha, e isto é grave. Porque Ele isto diz vai que arruinar o mercado. Isto tem tudo a ver de 70% da economia americana isso- ser armamento. Isso de mercado, Ou seja, mas precisam de guerras. eu não tenho pena nenhuma, porque esses gajos que estão intelectuais e empresários e o caralho vão pegar e vão vir para a Europa. Eles vão nos beneficiar, é nós. Epá, tudo bem, mas tu não podes pensar assim, porque tu tens que ver uma coisa. Os Estados Unidos é um centro. É um centro económico, é um centro intelectual, é um centro militar, é um centro. É um dos centros do mundo. Sim, eu Ok? sei. Pronto. Se um Estado destes se isola, tu tens consciência do impacto para a economia mundial que isto terá. Sim, acredito que tem um impacto grande. Pronto, é esta a preocupação dos entendidos. De Mas quem será estuda que a as China matérias. não tem população suficiente para ser outro mercado para substituir os americanos? O problema é que tem ninguém quer a China porque a China é comunista. Exatamente. Comunista? Mas até que ponto é que é mesmo comunista? Se com a abertura que houve. Eu Mas também são concordo comunistas até que contigo. lhes der interesse. Eu também concordo contigo. Eu aí também estou de acordo contigo, ir lá, dar-lhes palmadinhas nas costas e etc. Estão sempre prontos. Eu não percebo como é que... Até certo ponto foram eles que sustentaram os americanos a comprar a dívida americana. Isso os mesmo. Americanos, se não fosse os chineses, estavam bem piores que se calhar nós mesmos, os portugueses. Isso mesmo, concordo. O Eduardo tem razão. A questão é... A questão aqui é... Imagina que o Trump decide declarar guerra à China. O homem, pronto, um dia acorda, dá um peido, deu-lhe uma cólica. Não, a culpa foi de chineses porque eu comi um crepe chinês ontem. Porque o Trump pensa assim. É aqui que está a gravidade da situação. É que o Trump é capaz de ir a um restaurante chinês, comeu, disseram-lhe que lhe tentaram envenenar, e a China, os chineses são todos iguais, porque ele é assim, ele é explosivo, ele é destrutivo, ele é catastrófico. E não é por ser americano, é ele. A política dele é assim. Ele tem que culpar alguém. Ele não tem culpa. Ele não se culpa a si mesmo. Ele não culpa ninguém da administração. Mas ao mesmo tempo ele é contraditório, porque as próprias indústrias dele foram para a China. Isso mesmo. Sabes o que é que mais me fascinou, Osmódia? É que ele dá super bem com o Putin. A mim não me fascina nada se fores pensar bem faz todo o sentido. O Putin também, verdade seja dita. Mas sim, o Putin ainda é tolerável, entre aspas. Porque o Putin também é outro que comete violação de direitos humanos atrás de violação de direitos humanos. Na minha opinião. Mas pronto, isto também podem ser teorias da conspiração. Eu dizer isso devido a quê? Por exemplo, a forma como ele tratou os homossexuais. Onde o espancamento... onde o espancamento e o linchamento público contra os homossexuais foi possível.
Isto é uma violação clara dos direitos humanos. Ou não achas? Pá, eu estava a pensar, tu estavas a dizer em relação ao gajo ocupar o outro território. É que é assim, tu tens a noção é que a queda da USSR desse de que veio uma mão americana e Não estou a falar disso. Estávamos a falar de violação de direitos humanos. E o que é certo é que vamos lá ver uma coisa. Seja qual for a situação, tá? Numa coisa eu até uma frase como é que ele se chama? Que o Trump disse, e realmente nessa parte eu até o compreendo aquilo que ele está a dizer. A violência em Chicago está a tornar-se fora de controle e merece um controle. Nota, a violência em Chicago está a tomar fora de controle e precisa de ser controlada. Ele tem razão nisto. Mas qual Agora, é o problema de fundo? É a legislação que lhes permite ter armas ou é a imigração? lá está. É os dois combinados, é que está o problema. Mas não É é os uma dois questão... combinados, mas eu continuo a achar que se tu acabares com as armas e com a legalização das armas, controlas melhor a situação. O Obama tentou isso tudo durante o mandato dele. A questão é que a situação das armas nos Estados Unidos da América, muitos portugueses têm tendência a criticar e a dizer que a licença de posse de arma nos Estados Unidos da América é idiota. Não é idiota, porque nós temos que analisar o contexto cultural Eu da percebo América. a história deles, eu isso percebo perfeitamente. E também percebo que até certo ponto é uma forma de melhor controlar as que existem. Mas estão dentro os portugueses não têm nada que se queixar, porque os portugueses podem fazer a mesma coisa. Mas a cultura é diferente. Sim. Diferente. Porque tu vês portugueses aí com uma licença de porte de armas à queima-roupa. Não. Porquê? Porque nós, em média, não concordamos com uma posse de uma arma assim ligeiramente. E é burocrático, penso eu, atenção que estou a falar sem conhecimento, que seja complicado ter uma licença de posse de arma em Portugal. Acho que é um pouco complicado. Tendencialmente sim, mas acho que já foi mais difícil. Ok, pronto. Mas continua a ser não fácil. Pronto. Portanto, então não estou longe daquilo que pensei. Agora, a cultura dele... Eu não estou a dizer... Eu não concordo com a licença de posse de arma. Eu não concordo. Mas entendo culturalmente o porquê deles terem licença de posse de armas. Agora, no momento em que tu tens miúdos na escola que roubam a arma do pai e fazem um Columbine, eu acho que está-me a chamar a atenção. Grande coisa. E eles vão buscar outra arma, se não for a do pai, vai ser a de mercado negro ou vai ser de... Por isso é por um lado também compreendo que esteja legalizado. Porque Mediva, uma criança de 15 anos adquirir uma arma no mercado negro é tão próximo e tão possível como eu cagar em pé e mejar ao mesmo tempo e ainda conseguir atingir uma panela. Eu falei tipo mercado negro só para dar um exemplo. Eles, quando eu estou a falar de uma arma, eu posso estar a falar de armas, por exemplo, brancas. Umas facas. Eles podem ir buscar uma faca à cozinha e chegam ali à escola e esfaqueiam toda a gente. Mas, Mediva, uma coisa, e atenção que eu não estou a minimizar a vida humana, ok? Uma coisa é um aluno tocar numa faca e assassinar outro. Outra coisa é um aluno entrar com uma semi-automática do pai e limpar 30 alunos, 5 professores e 7 funcionários da escola. Estás a brincar comigo? É com uma faca e tu imobilizas o gajo com facilidade. Sais com os cortes. Não deixa de ser um crime. A questão é um mass murder. Exatamente. Estás a brincar comigo? Tu estás a comparar um crime de uma posse de uma arma branca com um crime de um homicídio em massa? Está bem, mas Osmóvel, não falta pessoas aí a vender armas. Então olha, se formos a pensar assim, sentas-te e não vale a pena.
Tu tens que mitigar o problema, não tens que deixar que o problema aumente ainda mais. Isso é uma falta de pragmatismo imbecil. Então quer dizer, para ti é o mesmo que um aluno pegar numa faca da cozinha, chegar à escola e matar o colega porque o colega tem uns ténis da Nike, para ti é o mesmo isto, comparativamente a um aluno pegar numa caçadeira, pegar numa caçadeira, matar a turma quase toda, mais os professores, porque infelizmente foi vítima de bullying. Isso de bullying, isso é um. Prontos. Não, não. Eu podia dizer que aqui o bullying é um bocado da culpa do governo de Portugal. Não é. Desculpa, mas é porque tu vais ao Japão e vais à China e eles têm regras extremamente rígidas para o bullying. E não vês ninguém a sofrer bullying. Não tens tanto bullying, mas tens japoneses a mandar-se cada vez do quarto andar abaixo. Mas olha os Eu acho que isso é cultural, é um bocado E o que eu quero dizer das com isto- culturas ocidentais. E o que eu quero dizer com isto é, tu com licença de arma ou sem licença de arma, os crimes vão haver na mesma, vai ser o mesmo nível de Portanto, criminalidade. na tua ideia, vai haver sempre. Não, deixa estar as armas legalizadas. Olha, até se quiseres, vais a um supermercado com uma semi-automática, matas toda a gente, porque sim. Sim, Para que agora diz-me prevenir uma isto? coisa. Agora diz-me uma coisa, eles removiam as licenças de porte de arma, ter uma arma. Ninguém te está a dizer para remover as licenças de porta de arma, Mediva. Não estás a ouvir com atenção. Tem que haver políticas restritas de licença de porte de arma como há em Portugal. Não é como é nos Estados Unidos da América, onde uma licença de porte de arma pode ser adquirida com um BI e com uma sim. espera. Sim, contra isso sim. Então, mas nós estamos a falar da sociedade americana, nós estamos a falar da sociedade portuguesa. Eu estava a falar da portuguesa. Sim, é a sociedade portuguesa que tem problemas com licenças de porte de armas, Mediva. Olha que tu... A questão não é essa, a questão é que tu tens uma situação nos Estados Unidos da América onde uma criança que foi vítima de bullying da escola acha-se no direito de pegar numa caçadeira que o pai adquiriu facilmente e o outro colega que também foi e que até simpatiza com ele pega na semi-automática do pai, que também tem licença de porte de armas, e dá cabo de uma escola inteira. É aí que está o problema. Isto é um problema, Mediva. O porte de arma nem é o problema. O problema é a facilidade em que tu arranjas uma arma. Eu vi um documentário no outro dia que os gajos abriam uma conta no banco com um valor, nem era muito dinheiro. Os gajos já precisam de uma bruta de uma shotgun. Uma bruta de uma shotgun, meu! Mas estás a brincar comigo? Isso é que está mal, não é a política de porte de arma. Em Portugal podes ter as mesmas armas. Agora, Isto a nos Estados facilidade Unidos com da que tu América faz consegues... sentido. Como é que as pessoas como é que não há de haver os homicídios que há? Agora, não é culpar os imigrantes. Opa, sim, não. Opa, é assim, eu de certa forma compreendo. É um país grande, é difícil de governar, acredito. Por isso é que há senadores, cada um em cada estado, a governar. Opa, mas o que eles querem não é governar, o que eles querem é dinheiro. Vamos por aí, toda a sociedade industrializada ou até mesmo do terceiro mundo é assim. Se vamos a pensar assim... Pois, mas é o que está mal. É o que está mal. O que é que tu defendes? Anarquia? Eu não. Então... Uma sociedade sem regras não vive. Agora, obviamente, há sempre uma elite de poder e uma elite de resistência que há de sempre fazer força, que vão sempre trocando de posição. Isso é um método. O problema aqui não é o Partido Social Democrata, não é o Partido Socialista, não é o Partido Comunista, É o que está por trás. quem põe em prática as ideologias e as corrompe. Porque se tu fores bem a ver, há certas ideologias de cada partido que fazem sentido. Agora, o ser humano corrompe-as, então para isso elimina a humanidade. Olha, resolve o problema, tenho a Resolve o certeza. problema. Pá, A humanidade é só tem corrompe.